Olá, sou a professora Márcia Maciel de Biologia e vamos ver o que vai ter na nossa aula. A gente vai ter hoje a nossa revisão, né? E aí a gente vai relembrar alguns conteúdos para vocês, né? E aí vamos começar aí com a evolução, tá? E a gente tem as principais evidências e registros da evolução da espécie humana, tá? Então, segundo as teorias evolutivas, a vida surgiu no planeta e desde então espécies têm surgido, desaparecido e mudado ao longo do tempo, né? Então, a gente tem várias evidências que são apresentadas aí, né, na natureza, né? Então, como eu falei para vocês, o planeta ele está nos contando uma história, nos contando ali a história de como ele foi formado, quem viveu nele. Então, a gente tem vários registros aí de várias espécies que viveram no nosso planeta e que não existem mais hoje em dia, né? E a gente consegue ver também a evolução, né, do homem e de outras espécies também que ocorreram ao longo dos milhões de anos, tá? Então a gente tem várias evidências que a gente vai relembrar, tá? E aí a gente vai começar com as evidências que são anatômicas e fisiológicas, né? Então, algumas espécies elas apresentam características anatômicas que muito se assemelham com aquelas presentes em indivíduos de outras espécies. E aí, apesar de muitas vezes essas estruturas não apresentarem a mesma função, é possível inferir, né, que em algum momento essas espécies possuíram um ancestral em comum, né? Então a gente viu também que as espécies todas estão interligadas, né? Então pode ser lá de bactérias, fungos, de plantas, de animais diversos, todas elas pertencem ali ao mesmo reino, né? Na verdade, a um grande reino dos seres vivos. E aí, se a gente for ver, temos muitas características similares até com as bactérias, com os fungos, com as espécies que são bem diferentes, né? Então, a gente vê aí que algumas espécies, mesmo sendo diferentes, têm aí estruturas anatômicas e fisiológicas que são bem parecidas, tem às vezes um funcionamento diferente, né? Ou ainda uma característica ali, uma herança embriológica também diferente, mas funciona basicamente do mesmo jeito, né? Então a gente tem nisso órgãos homólogos e órgãos análogos, né? Então vamos relembrar? Então, quando uma determinada espécie possui órgãos que se desenvolvem de maneira semelhante à de outra, a gente diz que elas possuem órgãos homólogos, tá? Então, o que acontece? Esses órgãos podem ou não apresentar a mesma função, né? Mas a gente pode citar aí o braço do ser humano e a asa de um morcego, né? O ser humano e o morcego, eles são mamíferos, né? E aí a estrutura embriológica que originou aí o braço do ser humano e a asa do morcego foi a mesma, né? Então, embriologicamente, eles vieram do mesmo local, né? Tanto o braço quanto a asa do morcego, né? E a gente vai observar isso em outros animais também, tá? Então, a gente pode observar aí na imagem, a gente tem aí o braço do ser humano, né? Então, a gente consegue observar ali o cachorro, o cavalo e a baleia. Então, a gente observa que todos aí, eles são mamíferos, né? E aí a gente observa também que as estruturas estão pintadas ali com as mesmas cores, né? Então, todas elas vieram de uma mesma origem embriológica, tá? Então, do humano, do cachorro, do cavalo, todos eles, da baleia também, todos eles vieram ali de uma mesma estrutura embriológica, tá? Apesar de possuírem o quê? Funções diferentes, né? Então, tanto o ser humano usa aí as mãos, né? Como ele já é um animal bípede, ele usa ali para movimentar instrumentos, né, para fazer diversas coisas. O cachorro usa para se locomover, já que ele é um quadrúpede, né? O cavalo também, e já a baleia já utiliza para nadar, tá? Então, todas essas estruturas vieram de uma mesma base embriológica e a gente tem os órgãos que são ditos análogos não, gente, homólogos, tá? Desculpa. Então, órgãos homólogos vêm aí de uma mesma base embriológica, tá? Outras vezes a gente vai ter as estruturas análogas, né? Então a gente tem os órgãos que possuem a mesma função, mas pela análise da anatomia, a gente identifica ali, verifica que a origem embrionária vai ser diferente. E aí nesses casos a gente diz que os órgãos são análogos e surgiram provavelmente como uma forma de adaptação a um determinado ambiente, né? Então essas estruturas análogas a gente tem aí como exemplo, né, as asas das borboletas e as asas dos pássaros, né? Então, embriologicamente, tiveram origem diferente, mas eles têm a mesma função, né? Tanto nas borboletas quanto nos pássaros, que é voar, né? Então, a gente consegue observar essas estruturas análogas. Olha só, temos a asa do inseto,
caso do inseto ali, né? As asas são feitas da proteína quitina. E temos a asa do pássaro, né? Que já vai ter ossos, vai ter as penas, vai ter músculo, né? Para poder movimentar essa asa, né? Então, apesar de serem asas, né? Tanto a do inseto quanto a do pássaro, né, elas são utilizadas para voar, mas embriologicamente elas têm a origem diferente, tá? E aí a gente tem outras evidências também da evolução que a gente vai observar, que são as celulares e as moleculares, né? As evidências celulares, né, a gente tem ali que a análise das células e bioquímica dos organismos tem revelado que existe uma semelhança entre todos os seres vivos, né? Então esse fato sugere que em algum ponto da história evolutiva todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum, tá? Então isso baseado na análise bioquímica das células de todos os organismos, de todos os seres vivos, tá? E aí a gente tem nessa imagem as pernas traseiras ali rudimentares de uma cobra, né? Então ali já identifica o quê? Que as cobras tiveram patas, tá? Então a gente consegue observar aí essas pernas traseiras que seriam rudimentares, né? Então evolutivamente elas perderam as patas, tá? Então a gente tem essa evidência no corpo das cobras, né? E aí quando a gente vai analisando também as células, a gente consegue perceber outras semelhanças, né? Ali a gente tem a história evolutiva de que todos nós viemos com certeza de um ancestral em comum, e a gente tem outras evidências também, né, que são semelhantes. Um exemplo disso é o código genético, né, que uma vez que o DNA e o RNA possuem 4 bases diferentes, essas bases são responsáveis pelas características de todos os seres vivos existentes no planeta. Então quer dizer o quê? Que o DNA ali de um fungo, de uma bactéria, de um protozoário, vai ter as mesmas bases, né, do ser humano, as mesmas bases, do RNA também, as mesmas 4 bases, tá? Então, isso também sugere o nosso ancestral em comum, né, que evolutivamente a gente veio de um ancestral em comum, por isso a gente tem tantas semelhanças, tá? E aí, com isso, a gente tem, falando aí na base molecular, a gente tem também os genes homólogos, né? Os genes homólogos, então, os biólogos frequentemente comparam as sequências de genes relacionados de espécies diferentes, geralmente vão ser chamados de genes homólogos ou ortólogos, né? Para entender como essas espécies se relacionam evolutivamente umas com as outras, né? Então a gente pode cruzar esses dados ali de genes homólogos e verificar como são parecidos esses genes, né? Então a gente tem também, por conta disso, essa evidência genética, né? Evidência aí celular e molecular, tá? E a gente consegue observar nessa imagem. A gente tem aí, olha só, na evolução do tempo, tem a setinha ali, né? A evolução do tempo, a gente consegue observar o quê? O gene da hemoglobina, né? Então tem um fragmento de DNA e aí a gente tem a hemoglobina, que vai se apresentar ali nos animais, né? Que estão colocados ali acima, o sapo, galinha, o rato, né? E aí a gente tem ali esses animais, eles apresentam todos hemoglobina. A hemoglobina, que é a célula vermelha, que vai fazer o transporte dos gases no sangue, né? E aí o que acontece? A gente tem a mesma origem genética, né? Então o mesmo gene vai dar origem a essas células de todos esses animais, né? O sapo, que é um anfíbio, né? A galinha, que é uma ave, o rato, que é um mamífero. Então deu origem a todas as hemoglobinas desses animais, né? Então a gente tem esses genes, né? Todos eles vieram de um mesmo gene. Ocorreu uma duplicação ali, como a gente pode observar nesse gráfico, né? E a gente tem o que a gente chama ali de genes parálogos, ortólogos e genes homólogos, tá? Então, todos eles têm o quê? A mesma função, né? Eles têm a mesma função, que é transportar os gases no sangue desses animais, tá? Então, essa é uma das evidências também. Temos outra evidência que vai ser a evidência fóssil. A evidência fóssil, né, que vem dos fósseis, que são os restos ou vestígios de organismos preservados que possuem mais de 10 mil anos e fornecem importantes informações a respeito da vida nos tempos pretéritos e como era o ambiente em determinada época. Ossos, marcas de dentes, pegadas e fezes petrificadas são exemplos de fósseis, tá? Então, a gente consegue observar nessa imagem o esqueleto de um dinossauro, né? Então, os dinossauros habitaram a Terra
há milhões de anos atrás, né? Então a gente sabe disso por quê? Por conta dos fósseis, tá? E aí a gente tem aí ossadas que são encontradas inteiras, né? Fezes também dos dinossauros, né? Então muita coisa já foi descoberta por conta aí dos fósseis, que tem também fósseis de insetos, de plantas, de vários outros seres vivos que nos mostram animais que viveram, né? Seres vivos que viveram aí há milhões de anos atrás e não habitam mais a Terra, tá? E aí a gente tem o processo de fossilização, né? Como é que acontece, como é que o fóssil ele fica preservado ali durante tanto tempo, e a gente tem aí encontrado até hoje vários fósseis e a gente consegue saber qual é o animal que vivia ali, qual é o ser vivo que vivia ali, tá? Então a gente vai observar como é que acontece esse processo. Olha só, a gente tem aí o primeiro que vai ser a moldagem, né? Que vai ser um registro das partes duras do ser vivo em rocha. E aí os moldes formados podem ser externos, internos ou contramoldes, pode acontecer também, né? Então, temos como exemplo ali moldes de conchas, de esqueletos, de penas, entre outras estruturas, tá? Então, a gente tem as partes duras do ser vivo que vão ser preservadas ali em rochas, né? Então, o animal, né, o ser vivo entra em decomposição, as partes moles se decompõem, e aí os ossos, né, os dentes, as carapaças ficam ali, que são mais endurecidas, elas ficam ali sendo preservados embaixo das rochas, tá? Então, se formando ali aquele fóssil. Uma outra forma também de ter fóssil é a mineralização, né? Então, as partes duras do ser vivo vão sendo substituídas por minerais que se encontram nos fluidos que circulam nas rochas, né? Então, isso também vai acontecer ali com os ossos, dentes, troncos de árvores, entre outras estruturas também, né? Então, aquela estrutura mais endurecida, ela vai sendo substituída por vários minerais ao longo do tempo, e aí forma aquele molde, né? Aquela mineralização. Uma outra forma também vai ser a conservação ou mumificação. Então, vai ser a preservação do ser vivo na sua totalidade, numa dada substância, como o gelo ou o âmbar, né? Que vai ser uma resina primitiva, que é essa que a gente observa na imagem, né? O âmbar vai ser ali uma seiva da árvore, né? Que vai escorrer ali de dentro da árvore, e aí ela vai preservar o que estiver ao redor dela, né? Porque ela vai endurecer conforme vai passando o tempo, né? E aí tem também o gelo, né? Como os mamutes, né? Foi encontrado, na verdade, um mamute inteiro preservado ali numa geleira, né? Então isso acontece também, o gelo vai preservar seres vivos, né? Assim como o âmbar, né? E aí acontece essa forma de conservação, ou pode ser chamada também de mumificação, tá? E aí a gente tem os dinossauros, né? A gente pode citar um pouco sobre os dinossauros, que a gente só conhece eles por conta dos registros que a gente tem na natureza, né? Então a gente tem aí um registro bem documentado nos fósseis, e a gente encontra vários ossos, pegadas, fezes e até dentes, né, desses animais. Então, a gente encontra muita coisa dos dinossauros, a gente já sabe que tiveram vários tipos de dinossauros, né, dinossauros aquáticos que voam, né, os terrestres, herbívoros, carnívoros, né, de todo tipo, tá? E aí a gente também vê que é possível verificar estágios intermediários ali, que mostram as semelhanças entre os ancestrais e os seus descendentes, né? Então, assim a gente consegue saber a que reino, né, os dinossauros eles pertenciam. Na verdade, eles eram ali répteis, né? A gente sabe disso por conta, já foi encontrado muita coisa a respeito dos dinossauros, tá? E aí a gente pode classificar os fósseis também aí em somatofósseis e equinofósseis, né? Então, são esses principais tipos de fósseis, né? Os somatofósseis são os restos orgânicos dos fósseis preservados, né? E aí a gente tem ali uma marca no sentido de registrar o passado biológico e geológico do nosso planeta, e aí a gente tem essas heranças, né, que a gente tem dessas espécies, então são os somatofósseis. E temos os equinofósseis, que são os vestígios fósseis, né, como as pegadas, as marcas de folhas, os galhos, né, entre outros, que vão indicar a existência de seres vivos no passado, que a gente sabe por onde eles passaram, né, que marcas eles deixaram no planeta, né? Então, indica a existência desses seres vivos no passado, tá? Então, eles são importantes também para mensurar as diferentes etapas da evolução dos seres vivos ao longo das eras geológicas também, tá? Então, são os somatofósseis e os equinofósseis, né?
E aí a gente tem uma imagem para mostrar para vocês, né? Duas imagens. Olha só, os equinofósseis, a gente tem aí que são os traços, vestígios, né, dos animais que viveram, dos seres vivos, na verdade. Então, são fósseis de vestígios de atividade biológica, pegadas, pistas de deslocamento, marcas dentadas, excrementos, todos esses vão ser partes ali dos consideradas equinofósseis, tá? E temos os somatofósseis, né, que eu falei para vocês ainda há pouco, que são os fósseis de restos corpóreos, né, ou partes do corpo de organismos do passado, dentes, ossos, carapaças, folhas, conchas e etc, né? Então, por isso que a gente vai classificar os fósseis em equinofósseis e somatofósseis, tá? E aí a gente tem os fósseis mais antigos, que já foram encontrados no nosso planeta, a gente tem aí os estromatólitos, né? Tem cerca de 3,35 milhões de anos, né? Então, de acordo com os cálculos realizados a partir das datações químicas. Então, a gente consegue observar aí na imagem um fóssil de estromatólito, né? E aí foi encontrado lá na Bolívia, tá? Os estromatólitos, eles são as rochas, são estruturas rochosas, né? Estratificadas, compostas por fósseis de cianobactérias fotossintetizantes que podem estar, inclusive, relacionadas à origem da vida na Terra, tá? Então, esses aí são os estromatólitos, que são os fósseis mais antigos encontrados até hoje, tá? E aí, para saber, né, a data, né, eu falei ali de milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, então, como é que a gente sabe, né? Então, várias técnicas vão ser empregadas aí em laboratório para verificar mais ou menos a idade a que esse ser vivo pertencia, né? Quando foi que ele viveu, em que era geológica ele viveu, tá? E aí, uma delas vai ser a datação radiométrica. Essa datação radiométrica permite atribuir uma idade concreta às rochas em milhões de anos, né? E aí tem a datação relativa, que permite apenas estabelecer uma ordem cronológica de uma sequência de acontecimentos geológicos em termos relativos, comparativos e com base em princípios gerais da estratigrafia, né? Então a gente vai conseguir observar aí um pouco sobre estratigrafia aí na próxima imagem. Então a gente vê ali que as rochas vão se modificando, vão se formando ao longo do tempo, né? Então a gente vê ali da mais antiga para a mais recente, né? E a gente tem aí a datação relativa, né? Que a gente consegue ali saber, e a datação absoluta, que a gente consegue saber exatamente o ano em que esse fóssil foi encontrado, né? Na verdade, em que ano esse ser vivo viveu ali na Terra e deixou sua marca, tá? E tem também a escala do tempo geológico, né? Que vai ser a escala cronoestratigráfica, tá? Então, ela vai se encontrar aí dividida em diferentes unidades que correspondem a conjuntos de rochas, onde estão registrados os acontecimentos mais relevantes da história da Terra, né? Como a extinção de determinadas espécies e o aparecimento de outras, e a ocorrência de transgressões e de regressões marinhas e a formação das cadeias montanhosas, tá? Então, a gente observa essa escala na próxima imagem, né? Então, a gente já consegue ali saber mais ou menos em que era esse ser vivo apareceu, né? Temos ali paleozoico, mesozoico, né? Cenozoico. Então, quais foram os seres vivos que viveram em cada era, né? Então, a gente consegue observar por conta dessa escala do tempo geológico, né? Pode ser chamada também de escala cronoestratigráfica, tá? Então, a gente consegue observar, e isso também vai ser feito para saber em que era aquele ser vivo viveu, né? E aí, se ele tem descendentes, se ele evoluiu, se ele se modificou muito, que estruturas anatômicas e fisiológicas se modificaram, né? Então, tudo isso a gente consegue saber por conta aí de todos esses estudos que são feitos quando os fósseis eles são encontrados, tá certo? Então, essa é a nossa revisão, né? A gente falou aí sobre evolução, um pouco sobre o que os seres vivos do passado deixaram no nosso planeta e como é que a gente pode saber ali quem viveu no passado, como evoluímos, né, de lá para cá em milhões de anos e como esses seres vivos sobreviviam, né? Então, tudo isso a gente tem ainda descoberto cada vez mais que se vai ali escavar algum local, se descobre mais coisas, então sempre estamos aí descobrindo mais coisas aí do nosso planeta, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de revisão.